Aleluias. Glórias ao Senhor. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram, quanto às suas almas, deles se faça folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como um Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor é soberano e maravilhoso. Fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu assento. Eu quero falar de cobertura espiritual agora, sobre o que eu falei um pouco mais cedo, capítulo 16 de Números, versículo 1, fala que Corá, Datã e Abirão, filhos de Levi, da família de Coate, esse Corá é da família de Corate, ele, um certo dia, ele chamou 250 príncipes, homens afamados e conhecidos na congregação de Israel. Ele chamou os líderes principais, e ele naquele dia decidiu que não queria mais a cobertura de Moisés na vida deles. Eles decidiram que a partir daquele dia, eles seriam os sacerdotes, eles também teriam condições, porque eles falaram assim: olha, não são só vocês, Arão e Moisés, que são santos. Versículo 3, e se congregaram contra Moisés, quer dizer, se reuniram contra Moisés e disseram, e contra Arão, e lhe disseram: chega, basta, pois toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois elevais sobre a congregação do Senhor? O que é isso? Por que eles fizeram isso? Porque Moisés, ele foi um grande líder nato, que tudo que ele ouvia, que ele fazia, ele vinha da parte de Deus, ele tomava a direção que Deus falava com ele. Ele não fazia nada que Deus não direcionava. Mas ele tinha uma vida íntima com Deus. E quando o povo começou a ouvir e receber as direções que Moisés dava, eles começaram a questionar se aquilo que eles estavam ouvindo realmente era de Deus. Se aquilo que eles escutavam, que Moisés dizia, e Deus mandou falar isso, era de Deus. Por quê, pastor? Porque eles viveram muitos anos no Egito, e a cultura do Egito estava dentro deles. E quando a gente tenta mostrar a palavra de Deus para um homem, para uma esposa, para um filho, que está acostumado com as doutrinas que o mundo ensina, não é fácil, porque a sua cabeça, ela está doutrinada naquilo que é errado. Você pode ver que tem um conflito, quando a esposa converte e o marido não, o marido converte, a esposa não. Então chegam em casa e começa a falar, porque Deus diz isso, fez aquilo, a pessoa começa a mostrar na razão ou na lógica, que aquilo está errado. Então começa um conflito, as cabeças, elas não aceitam, e aquele povo por 430 anos no Egito, e de repente agora, vem Deus, e entrega para Moisés, uma nova cultura, uma nova forma de pensar. Foi um choque, e eles lutavam, e eles batalhavam, e eles não aceitavam. Na cultura do Egito, eles queriam bezerro de ouro, eles queriam que fossem sustentados, que eles tivessem o melhor. Na cultura de Deus, é dando que se recebe. Agora, você acha que é fácil? Você falar, para aí, irmãos, dentro da matemática, 2 mais 2 é 4. Se eu tenho 4, tirei 2, eu tô com 2 só, sobrou. Mas na matemática de Deus, se eu tiro 2, Deus vai fazer aqueles 2 virar 20, multiplicar. Então,
Na cabeça da razão, você não consegue entender isso, porque é a fé. A nossa fé, nós temos certeza que vai acontecer. Por isso que eu sempre falo, a fé do cristão, ela nunca olha para frente, ela sempre olha para trás. Quando eu dou estudo, eu mostro para o pessoal que a fé do cristão, ela nunca olha para frente, ela sempre está olhando para trás mesmo. Ela não é para frente, a fé do cristão. E quando eu começo a pregar isso em seminários, começo a provar isso dentro da Bíblia, há choques teológicos. Porque a cabeça da gente cristão, a vida inteira, nós pensamos o seguinte: a nossa fé está sempre olhando para frente, está sempre olhando para frente. E não é. A nossa fé, ela não olha para frente, ela olha para trás. E eu mostro o povo da lei e o antes da lei, aonde que a fé deles olhava. Por que um foi maior e o outro foi menor? Então é difícil a cabeça da pessoa entender isso. E ela entra numa luta. E aquele povo, quando eles começaram a ver que Deus era um Deus de adoração, era um Deus de entrega, é um Deus que lança, é um Deus que você vai no altar de sacrifício, ele tem maravilhas para você, mas o altar de sacrifício, você tem que deixar um bezerro, tem que deixar um boi, tem que deixar uma ovelha. Eles falaram, mas como eu vou prosperar se eu estou doando? Não foi isso que você pensou quando você veio para a igreja? E a tua vida melhorou? Deus não trabalha assim? Você fala, mas qual é a lógica? Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus que muda. Vocês estão aí? Amém. E aí eles começaram a dizer que, por que só Arão e Moisés era de Deus? Por que só os dois podiam ouvir a voz de Deus e dar direções? Por que só os dois? Aí eles falaram no versículo 3, olha, não coloca um jugo sobre o povo não, porque toda a congregação também é de Deus, e vós tem colocado fardo. Eles começaram a dizer isso, que toda a congregação é de Deus. E naquele momento em diante, eles saíram debaixo da cobertura de Moisés e de Arão. Eles saíram. E isso é sério, irmão. Isso é sério. Quando a gente sai debaixo da cobertura que nós tomamos. Eu falo mesmo, irmãos, a gente hoje tem que prestar atenção, até em grandes homens de Deus que prega, que dá conselho na internet, para você parar para ouvir, se aquele conselho realmente serve para você, ou se aquele conselho você não pode dar crédito. E eles pararam, e disseram, nós não queremos mais Moisés, nós não queremos mais Arão sobre líder sobre nós. E quem era o principal? Corá. A tal ponto que Moisés falou assim, ó filhos de Levi, é pouco para vós ministrar na congregação? É pouco para vós exercer o sacerdócio? Vira para o seu irmão e fala assim, você acha que é pouco? Teu nome está escrito no livro da vida? Você trabalhar para Deus? Pastor, mas por que, pastor, por que, pastores, que Moisés virou para Corá e para todos eles e falou assim, ó filhos de Levi, é pouco para vocês ministrar o sacerdócio, é pouco para vocês entrar na presença de Deus para servir, é pouco para vocês? Quer dizer, eles não queriam só isso, eles queriam ser os líderes daquela tribo. Mas por que ele falou isso, irmão? Por um motivo. Nós temos memória muito fraca. Você pode olhar aí quantos políticos rouba, e depois sai, volta, candidata e ganha de novo. Olha lá em São Paulo, teve uma turma lá que quebrou a cidade. Passou alguns anos, 8 anos, voltaram. Estão lá como ministro, estão lá como deputados, estão lá como senadores. Oi, senador. As pessoas, irmãos, elas esquecem. E quando Deus falou assim, olha, ele falou isso no versículo 8 em diante, ele fala assim, você acha que é pouco para vocês? Por quê, pastor? Porque a tribo de Levi, irmãos,
ela não tinha condições de ser sacerdote. Os levitas, hoje tem da igreja que fala assim, os levitas vão cantar. Pode falar, mas é errado. Você viu? Eu nunca falei isso aqui na igreja. Os levitas vão cantar? Alguma vez? Nunca falei isso. Nunca falei, irmão. Nunca falo isso na igreja, né? E os meninos sabem por quê. Porque aqui na igreja, irmão, levita realmente não canta. Aqui só cantam os adoradores. Porque Deus já não quer mais levita. O Senhor falou assim, eis que eu procuro os verdadeiros adoradores. Deus quer adorador, Deus não quer levita. Fala, por quê, pastor? Porque levita é rebelde. Levita é complicado. Levita só dá problema, irmão. Tem gente que tem unção de levita na vida deles só para dar problema. Só para dar molestação, só picuinha, só encrenca. Qualquer coisa. Aí Deus falou assim, vocês acham que é para vocês pouco, tribo de Levi? Que Deus trouxe vocês para ministrar? Acho que é pouco, por quê? Irmãos, olha quem a tribo de Levi era. Não era ninguém, Natan. Das 12 tribos, sabe qual a única tribo que jamais tinha condições de ser sacerdote? A de Levi. A de Levi. Das 12, a única que não podia. Se você pegasse assim, de todos eles, qual que é o pior? Levi. Qual que é a tribo que esquece, nunca vai ser sacerdote? Levi. Vou imaginar. É um pouco que você nunca estudou. Não fez 8ª série, se você não estudou, te peguei agora. Entendeu? Você não fez nem o primeiro ano. Você não fez, certo? Você não fez. Tem condições dele ser um médico cardiologista? Se você pegar Gênesis 49, o próprio pai deles, que era Jacó, sabe o que Jacó falou? Os meus filhos, Levi, ele é ladrão. E uma das coisas que Deus exige que o pastor seja honesto, verdadeiro, sincero, que não combina com um pastor mentiroso, mexendo nas coisas que é dos outros, sendo infiel. Você imagina pastor infiel? Ele ensina para todo mundo ser fiel e ele é infiel. A tribo de Levi, irmãos, das 12 tribos, sabe qual que roubava? A de Levi. Sabe qual a tribo de Levi era? Violentos, baiano. É tipo ser assim, bravo, baiano. História fácil. Baiano, a tribo de Levi arrancava cada peixeira desse tamanho assim, ó. Era triscar e beliscar e peixeira ia. A tribo de Levi, irmãos, era brigão. Vira para o teu irmão e fala assim, se Deus te chamou para ministrar, para cuidar do reino, irmãos, ladrão não dá certo não. Violento não dá não. Aí a pessoa, Deus chamou ela para o altar, Deus chamou para servir Ele, e ele até hoje está andando com Jesus, quantos anos, e a espada está ali arrastando, até hoje andando espada, e briga, e xinga, e fala, ô homem abençoado, ô homem vai para o céu, entendeu? Ainda fica falando palavrão. Olha para o teu irmão, fala assim, o Senhor diz, de uma fonte, não pode jorrar duas águas. Esta boca que fala de Deus, não pode ser o mesmo que fala palavrão. Aí, a gente está ali, ora, ajoelha, irmão, e depois... É murro, é bolachada, entendeu? Depois, Jeová, meu Deus. Depois, vem para você ver, vem, eu quebro a tua cara, eu quebro teu nariz, você faz de novo. Violento, irmãos. Deus te chamou para ser de Deus, e essa tribo não tinha jeito, não tinha condições, porque a gente anda na contramão.
Aí quando a gente conversa, lá ficou até boba, aceita tudo. Não é, irmão, porque Deus é o nosso juiz sobre nossa causa. Se Ele não batalhar por nós, isso aconteceu, eles levantaram contra Moisés e falou tudo isso. E eles chamaram 250 príncipes, líderes, e cada um organizou com as suas tribos lá e falou assim: olha, nós vamos derrubar Moisés, nós vamos acabar com ele e Arão, que está essas manias aí falando que é Deus que fala com ele. Não é Deus nada, isso é coisa da cabeça dele, nós vamos arrebentar ele. Aí eles reuniram, todos eles. Sabe o que Moisés fez no versículo? Aqui ó, se você ler aqui ó, no versículo 4, e Moisés ouviu tudo isso e caiu sobre o teu rosto. Sabe o que cair sobre o teu rosto, irmão? É quando você não aguenta e você cai com o rosto na terra. Cai com o rosto na terra. Pá. Se lançou, não aguentou. Ele não falou ar contra eles. Ele se lançou. Porque ele não esperava. Lembra quando Jesus fez com Judas? Não fez nada. Não fez nada. Porque quem tem ministério com Deus, irmão, sabe que Deus fala por nós, sabe que Deus trabalha. Deus te chamou para ser sacerdote, mas você age como Corá, com a rebeldia, com rebelião. Age com rebelião, não queria cobertura. Quem que é o rebelde, irmão? O rebelde é aquele que não aceita o que o líder fala, ele não aceita o que o pai fala, ele não aceita o que a mãe fala. Você pode reparar, pode pegar as crianças, desde pequeno, elas têm rebeldia, tem ou não tem? Irmão, a criança, depois que ela descobre que se chorar, a mãe dá peitinho, a mãe dá mamadeirinha, fala a verdade. Irmãos, pode arrumar uns fones de ouvido, que o trem é uma sirene. Aí mama e para, e vai crescendo sabendo que se chorar a mãe dá. Aí quer um brinquedo, a mãe não dá. Aí quer o copinho, só para brincar, a mãe não dá. A mãe, toma. Desde pequena já sabe, irmão, porque a rebeldia de Corá vai impregnando nas crianças desde pequeno. O espírito de Corá vai pegando coisa. Então filhos crescem, irmão, e o espírito de Corá começa a pegar eles, membros da igreja, o espírito de Corá. Você pode marcar para eles e falar assim, gente, ó, o teu horário, por exemplo, da rede amarelo, é das 7. Aí tem um punhado que vem às 5. Você pode reparar. Irmãos, pode reparar. A mulher, quantas mulheres têm espírito de Corá, irmão? Tem que ser do jeito delas, da forma delas. Senão não está bom. Elas não aceitam o marido como cobertura espiritual. Porque na casa, quem calça bota, veste chapéu lá, põe chapéu, cinto de couro, calça aqui e esporona. Oh, aqui é ela. Ela que manda do meu jeito, ó. E olha o barulho da espada. Da espora, e se não fizer também, te meta a espora. Quantas mulheres? Homens também, irmão, espírito de Corá, com rebeldia, filhos com espírito de rebeldia. Irmãos, no trabalho, quantas pessoas que não aceitam o encarregado, não aceitam o supervisor, não aceitam quem está acima deles, espírito de Corá. Você vê que no Brasil, aquela turma não aceita o técnico, todo mundo está errado, mas eles derrubam o técnico. E você acha que eles fizeram isso com Moisés? Fizeram. Deus, olha o que está falando. Olha tanto que nós somos uma congregação, nós somos todos, e olha para você que Moisés, e sabe o que ele falou ainda? O Senhor irá condenar uma congregação inteira por causa de um? Eles não falaram, Natan. Eles acharam que Deus era técnico. Vamos derrubar, que Moisés era o técnico. Vamos derrubar Deus. Vamos derrubar Moisés, vamos nocautear ele. Aí eles falaram. Sabe o que Deus falou para eles? Vira para o teu irmão e fala assim: você não conhece meu Deus, irmão? Olha o versículo 11. Pelo que tu e toda a congregação congregados estão contra o Senhor, e Arão e ele que murmureis. Não, aqui não, que é o 22.
Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos, de toda a carne, pecará um só homem, e tu indignaraste também contra toda esta congregação? Ele falou assim: um homem só pecou. Quem pecou? Moisés. E toda a congregação está certa. Verso 24, 23. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, de Datã e Abirão. Primeiro conselho que Deus dá para nós: fica longe do rebelde. Vou falar de novo. Fica longe do rebelde. Fica longe. Uma mãe me ligou para falar para mim assim: pastor, vocês trocaram o meu filho. Me deu um dia na barriga, irmão. Eu não sabia se era bom, se era ruim. Falei: o que eu fiz, Senhor? Aí eu falei assim, mandei a mensaginha para ela: para pior, para melhor. Aí ela viu que eu estava assustado, né? Falou: pastor, pode me ligar? Ou eu te ligar no telefone? Falei: não, te liga aí. Aí liguei para ela, falou: pastor, você tem que ver. E o menino dela é de ouro, irmão. Conheci o menino dela. Desde pequeno, o menino nem saía de casa. Nem saía. Agarrado na saia da mãe. Agarrado na saia da calça do pai. Menino de ouro, menino bom. Bom com princípios. A mãe tem princípios, o pai tem princípio. Você tem que ver. Começou a sair com a turma de colega à noite. Começou a chegar bêbado em casa. Tonto. Parou de estudar, falou que estudar não dava futuro. E o pai não conseguia pôr na cabeça que tinha que voltar a estudar. Nem acabou de formar, já parou no meio do caminho. Já falou que ia embora da cidade para trabalhar num boteco, que quisia montar um boteco, a turma deles. E ninguém aguentava. E o menino saindo e tudo. E o menino, ele falou assim: pastor, eu não conhecia o meu filho, não ouvia a gente, uma rebeldia. E aí começou a ir para a igreja com vocês, começou a conviver com a turma da igreja. Pastor, eu quero louvar a Deus, irmãos, 3 semanas ou 4 semanas convivendo com a turma da igreja. Já chegou aqui, pastor, sabe o que fez? Já correu atrás da matéria que perdeu. Ele falou que quer recuperar as matérias, que ele quer passar de ano, e que ano que vem ele quer fazer faculdade, ele quer mudar a vida dele. Já falou que não vai beber, já falou que não quer essa turminha que ele andava. Pastor, ele tirou tudo do Face, ele tirou do WhatsApp, esse colega tudo. Os meninos vêm aqui na porta e ele não sai com eles. O que é isso? Convivência. Pois Deus falou assim, ó: afasta até da família deles. Sabe que Deus falou com eles, com Moisés: Moisés, afasta da habitação deles. Afasta. Moisés, afasta. Eu vou trabalhar com eles. Deus falou com ele: afasta da habitação. Fala para o teu filho, não anda com essas pessoas. Tira do meio deles. Não tenha medo, não. Você quer mudar de vida? Quer? Vem para a presença de Deus e muda. Se não quer, meu filho, casca fora. Você não vai destruir, não. E essa tribo não era para ser sacerdote. Irmãos, acho que não louva a Deus porque eu sirvo o Senhor, a minha casa? Que gratidão que eu tenho. Olha de onde Deus me tirou. Eu carrego gratidão pelos meus filhos ser criados no caminho do Senhor, que eu não fui. Eu tenho que lembrar das minhas raízes, das minhas origens. Aí Moisés falou assim: amanhã pela manhã, todos vós, pegai o incensário e chegai-vos ao Senhor. Meu Deus, meu Deus. Por que Moisés falou isso? Moisés era tão amoroso, irmão. Ele estava dando oportunidade para aqueles 250 consertar. Isso é o trabalho do discipulador. Te dá a oportunidade para você consertar. Por quê, pastor? Porque se vocês pegassem o incensário, primeira coisa, tinha um altar de sacrifício, esse é o altar aqui, ó. Eles tinham que trazer uma oferta, amém, irmãos? Amém? Trazer a oferta, colocar no altar, oferecer a Deus, acender o altar, tirar as brasas vivas que já tinha consumido o holocausto, pegar aquelas brasas, colocar no incensário
e ir para dentro do santo lugar, para passar pelas 5 colunas que eu falei, são 5 ministérios, amém? E aí quando entrava dentro, tinha o altar de incenso, onde eles iam colocar as brasas no altar de incenso, e ali eles iam colocar um pó aromático, ia subir uma fumaça, ia tomar o Santíssimo. Então, todo esse processo que eles iam passar, eles iam ter tempo para ouvir a voz de Deus, porque na hora que eles começar a oferecer a oferta ao Senhor, irmão, porque quando a gente oferece a Deus, Deus começa a mudar nós por dentro. Você pode reparar que a pessoa que não gosta de oferecer nada para Deus, o coração dela vai endurecendo, ela vai tendo resistência, Então, Moisés falou assim, amanhã cedo, pega os vossos incensários, e vamos chegar na tenda. Sabe o que eles fizeram, irmão? Acenderam as brasas, mas não deram nada para Deus. Sabe quando a gente quer fogo, da forma fácil, e nós não queremos fazer nada para que Ele mudar a nossa vida? Nós podemos mudar, irmão. Você não é culpado, às vezes, na família que você nasceu, pelo tipo de pai e mãe que você tem, mas pelo teu futuro você pode mudar, a tua história você pode mudar. O Alas ouviu uma frase de um grande empresário essa semana, que estava dando palestra, e o cara nasceu numa família muito desgraçada, ele era pobre de não ter nada, e hoje ele é um grande empresário que dá palestra. Sabe a frase que ele falou? Você não é culpado por ter nascido pobre, mas é culpado por morrer pobre. Dói na gente? Dói, né? Porque a gente é muito conformado, a gente não procura mudar, a gente tem um espírito de rebeldia, e a gente pode mudar, gente. O que você pode fazer para mudar? Você é culpado por permanecer desse jeito, você é culpado. Deus deu a oportunidade para eles, pastora, para eles passar pelo altar de sacrifício, para eles pegar a brasa, para eles levar fogo verdadeiro na presença de Deus, e Deus falou que eles chegaram com fogo estranho. O que é fogo estranho, irmão? Rebeldia. Toda rebeldia é fogo estranho. Aqui, ó, a família de Corá, de Levita, louvor em pecado, irmão, é fogo estranho. É fogo estranho. Orações a Deus sem arrependimento é fogo estranho. Isso é fogo estranho. Quantas pessoas oferecem fogo estranho a Deus? Vocês estão aí? Aí Moisés falou para eles assim, ó, todos pegam o incensário, e amanhã de manhã compareceis na presença de Deus. Agora, olha bem que Moisés amava tanto Corá. Mas por que amava Corá? Fala, por que amava Corá? Gratidão, irmão. Gratidão. O líder sempre é grato, mesmo quando o cara é rebelde a ele é grato. Ele mandou chamar Corá. Aqui, ó, sabe o que Corá falou? Eu não irei. O rebelde não quer conversar, o rebelde não quer reconhecer o teu erro, entendeu? Ficou contra Moisés e apoiou Corá. Porque a pessoa, irmã, você pode sentar com ela, mas na cabeça dela, o espírito de Corá fala, o teu líder é errado, o teu líder é errado, o teu líder é errado, você está certo, você está certo, você está certo, você está certo, não, os teus motivos é esse, teus motivos é aquele, teus motivos é esse, e começou a dar motivo, e aí, olha o que ele fala, estão aí? Deixa eu pegar aqui, 12, e Moisés enviou a chamar Datã, e Abirão, e os filhos de Arabe, porém, eles disseram, nós não iremos subir com você, nós não iremos aí. Moisés mandou chamar eles, falou, vocês estão aí embaixo, porque Moisés ficava catendo no alto, sobe aqui, nós não vamos. O líder não gosta, os rebeldes não ouvem o Brancal. Você pode chamar, eles não querem te ouvir, porque já tem convicção do que eles querem fazer, eles já sabem o que eles querem fazer, porque Satanás já colocou, olha Judas, não aceitou ouvir Jesus, irmão, porque o espírito de Corá, a pessoa acha que está certa, porque ela não tem cobertura, ela não quer cobertura, ela não aceita cobertura, porque ela tem espírito de Corá nela. O homossexual, primeira coisa que eles arrumam, barreira com os pais,
eles odeiam os pais deles. Por quê? Autoridade sobre eles não aceita. O primeiro problema deles é com autoridade. Eles não gostam que tenha autoridade sobre eles. Eles não aceitam. Tem problema com o pai ou com a mãe. É autoridade. Eles não gostam de autoridade sobre eles. Espírito de Corá. Por isso que lá em Judas fala que todo rebelde tem espírito de homossexual. Então eles não quiseram subir, irmãos. Outra coisa, vocês estão aí? Quem é ingrato também esquece sempre das bênçãos que Deus deu. Quantas pessoas na igreja, no meu ministério, já ouvi pessoas dizendo: ah, pastor, estou na igreja, estou passando por aquilo, que me aconteceu aquilo. Como se estivesse no mundo, só aconteceu alegria, né? No mundo foi só uma coisa boa. Aí fala, não, que na igreja, eu não sei, pastor, que isso não foi de Deus, eu acho que eu tinha pecado, eu questionava Deus. Que isso, irmão? Pode passar um passarinho lá e na tua cabeça. Por que Deus não me livrou? Sabe? Que a gente é crente, não acontece mais nada. Acontece, por que não? Nós somos blindados. E a gente acha, porque é crente, ah, por que aconteceu isso comigo? Analise da vida. Primeira coisa, tem que analisar. Estou fazendo alguma coisa errada? Fiz alguma coisa errada? Estou fiel com Deus? Estou infiel? Primeiro, analisa você. Como é que você está? Está correto? Está tudo bem? Tem alguma coisa a dever com Deus? Segundo, no passado, irmãos, sabe o que eles falaram? Que o Egito, que era a terra que manava leite e mel. Eles falaram que o Egito era a terra que manava leite e mel. E Deus não falou para eles: eu levarei vocês para uma terra que manda leite e mel? Olha que afronta, irmão. Dizendo assim, que Deus vai me dar coisa boa? Não, coisa boa é aquilo que eu tenho. Olha a afronta, hein, gente. Olha a afronta, Luiz Carlos, a pessoa dizer isso, Mimi, a pessoa falar, Mimi, que a vida mundana era melhor, que a vida que tinha no mundo era melhor que a vida na igreja. Você sabia que o desviado faz isso? Toda vez que o desviado sai da igreja, ele fala que o mundo é melhor que a igreja. O desviado fala isso para Deus. A tua casa é mais suja do que o mundo. Eu gosto de lugar limpo, é lá fora. Porventura, é coisa que somente que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel, para fazermos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? O que ele falou? Que a terra que eles moravam, era a terra que manava leite. No Egito, o que eles eram? Escravo, a casa não era deles, o carro não era deles, nem as mulheres eram deles. Só que aí você casar com a mulher e o cara falar: não, você é escravo, eu que sou dono da terra, me dá ela aí. Depois usar, devolvia. Eles faziam isso, cara, porque eles não podiam. Era direito, eles eram escravos. O escravo não tem nada. Eles plantavam, e não era deles. Nada era deles. Era tudo de Faraó. O dia que Faraó quisesse buscar, buscava. E agora sabe o que ele fala? Você nos tirou de uma terra que manda leite e mel. Tem gente que é desse jeito, irmão. Tem espírito de corá, de rebelião. Acha que no mundo era mais feliz. O pessoal fala: naquele tempo nós era felizes, né? Eu falo: não, aquele tempo foi bom, mas hoje é melhor. Porque a Bíblia fala: nunca diga que teu passado foi bom, porque tu não sabe que o teu amanhã serás melhor. Por isso que eu falo, meu amanhã é sempre melhor, irmão. Você pode estar passando por uma luta, por uma dificuldade, mas eu estou com meu incensário cheio de brasa. Eu estou cheio de brasa e eu creio que quando eu entrar na presença de Deus, Deus vai mudar a minha história. O meu incenso vai subir, Deus vai ouvir as minhas orações. O meu presente não é meu futuro vai ser bem melhor e está na mão de Deus. Aí eles pegaram o incensário deles, 250 homens. Outro erro, Brancão. Brancão, a tenda do santo lugar não era tão grande. E sabe quem entrava lá? O sacerdote e o sumo. 250 queriam entrar. Você vê que a pessoa não tem noção de liderança, irmão. Não tem noção de liderança. Não tem visão. 250 queriam entrar ali. Aí Deus fala assim: afasta
da porta da tenda. Deus mandou todos eles afastarem. E Deus chamou quem? Moisés e Arão. O Senhor apareceu e falou assim: afasta eles, tira eles daí. E mandou fogo e queimou 250. Matou todos eles, 250. E depois falou assim: vocês estão aí? Todos os filhos e família, ficai na porta das suas casas, com a sua fazenda, com o seu gado, que tudo que tem, reúne na porta das casas. Sabe o que vai acontecer? Vocês estão aí? Verso 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como no momento. Deus queria acabar com toda a congregação por causa de 2 homens. Verso 22. Mas eles prostraram sobre os teus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos da carne, pecará um só homem e tu indignarás tanto quanto esta congregação toda? E falou o Senhor Moisés dizendo: fala toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, de Adã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Seguir eles, pastora. E falou à congregação dizendo: desviai-vos perto das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais com todos os seus pecados. Eu falei, irmãos, tem gente rebelde, se você andar com eles, você vai tomar chumbo na asa. Afasta. O cara está com caminhos ruins, afasta. Amanhã você vai entrar numa frica dessa pessoa. Você vai entrar. Você não tem nada a ver com isso, você vai tomar chumbo na asa. Verso 27. E levantaram-os, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse o Senhor: nisso conhecereis que o Senhor me enviou, a fazer todo esse feito, que do meu coração não procede. Sabe o que Moisés falou? O que vai acontecer agora não procede de mim, porque o nosso trabalho, pastora, não é amaldiçoar ninguém, irmão. Quem quer sair, sai. Quem quer fazer uma coisa, faz. O nosso trabalho não é amaldiçoar. Qual é o nosso trabalho? Abençoar. Pastor, eu quero fazer isso. Irmão, não é bom, não é benção, mas eu quero fazer, então amém, vai com Deus. Então, quando a gente vê que está debaixo de uma cobertura espiritual, irmão, e está nos cobrindo, te aconselhou, vai consertar, vai melhorar, isso procede de Deus, vai dar certo. Entendeu? Diga amém. Verso 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu vivo, descerão ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Isso aconteceu? A terra abriu, e todos eles desceram vivos, com as crianças, com as mulheres, com o gado, com a sua fazenda, todos desceram vivos, e a terra fechou a sua boca. E Deus falou assim, e Moisés falou assim, para que eles possam saber que irritaram ao Senhor. Mas quando a gente tem cobertura espiritual, irmão, a gente para ouvir, a gente para escutar, as coisas mudam. A terra não vai abrir a boca para te engolir, pelo contrário, a terra vai abrir a boca para te abençoar. Se você ler o 32, 33, vai falar que todos eles desceram vivos, todos eles foram destruídos. Verso 36 que eu li: e falou o Senhor a Moisés dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalha o fogo longe, porque santos são. Então Deus mandou o fogo, matou os 250, foi consumido, pá, foi destruído. A única coisa que sobrou foi os incensários. Os incensários, irmão, 250 sobrou. O que isso quer dizer? Que o incensário era mais santo do que eles. O objeto era mais santo do que eles. O objeto passou a ter mais valor. E a Bíblia fala o contrário, irmão, que nós somos mais valioso do que o ouro de Ofir. Mas quando a gente perde o valor? Quando nós somos rebeldes. Fala a verdade, marido e mulher. Quando um de vocês dois está rebelde, o outro não vale nada essa hora, né? Ou vontade de picar o pé, ou vontade de falar, som daqui, praga. Maldito dia que eu casei. Mas o dia que está um doce de coco,
Aí você fala, meu Deus, é a pedra preciosa da minha coroa, era o que faltava. Aonde que eu estava que eu não te conhecia antes? Você é tudo para mim, você é a tinta da minha parede. Você que dá a cor, desceu o fogo do céu, os incensários. Aí Moisés falou assim, Deus falou para ele falou assim, pega os incensários e faça folhas. Fazer o quê, irmãos? Folhas. Faça o quê? Folhas. E põe sobre o altar, para que todos os filhos de Israel vejam como memorial, e que nenhum estranho chega na minha presença, na minha congregação, na minha tenda. Deus está falando fogo estranho. Pastor, mas por que folhas? Irmãos, diante de Deus, as pessoas iam lembrar que aquela turma não tinha frutos, só tinha folhas. O que sobrou deles? Folhas, Brancão. E as folhas viraram cobertura, pastores. Virou cobertura do altar. Mas por que cobertura? Porque eles não tinham cobertura. Ficou a memória deles, que eles não aceitaram cobertura sobre eles. E agora as folhas estavam lá, para que todos tivessem como memorial. Você não tem cobertura espiritual. Você está aí? Diga amém. Quer entrar no santo lugar? Passa pelo altar de sacrifício. Enche o incensário de brasa e chega na presença de Deus com vontade de servi-lo. Eu queria orar com você, que você falasse para Deus tudo aquilo que é rebeldia do teu coração, tira, da sua vida, tira. Se você tem se levantado contra alguém, tira. Não deixe isso no teu coração, não. Não deixa isso na sua vida, não, meu irmão. Não pule o altar de sacrifício. Não pule o altar de sacrifício. Talvez você está querendo pular o altar de sacrifício, chegar com brasa na frente de Deus. Irmão, há quanto tempo Deus te chama de fogo estranho? Fogo estranho na presença dEle, trazendo brasa sem sacrifícios. Pai, Pai, não permita que o espírito de Corá, que o Senhor falou dele no Novo Testamento, tinha pessoas que têm espírito de Corá, que ofereceu ao Senhor fogo estranhos. Senhor, não permita que esse mal permaneça no nosso meio, permaneça no seio da tua igreja, não permaneça no nosso trabalho, na nossa empresa, não permaneça com os nossos funcionários, não permaneça, Senhor, com o meu patrão, não permaneça, Senhor, com meu pai, com meus filhos. Não permita que o espírito de Corá esteja na minha casa, Senhor, levantando pessoas rebeldes que não ouvem, que não escutam, que acreditam que a sua forma está certa. Mulheres com espírito de Corá, homens com espírito de Corá, aonde o Senhor não age, não trabalha, Pai. Deus, Papai, nós queremos entrar na tua presença, mas é com fogo verdadeiro, porque na hora que o Senhor mandar fogo, nós não seremos consumidos, mas nós vamos permanecer com o nosso incensário na tua presença, porque fogo com fogo dá certo. O fogo do Senhor naquele dia derreteu aqueles homens, porque eles eram fogo estranho. Pai, Papai, começa a abençoar essa igreja do alto da cabeça até as plantas dos teus pés. Abençoa os teus filhos. Todo espírito de rebeldia cai por terra. Todo espírito contrário à tua palavra cai por terra. Pai, nos faça crescer, nos faça ser grandes, nos faça, Pai, ir além, mas caminhando, ouvindo a voz, obedecendo os nossos líderes, obedecendo os nossos pastores, obedecendo a nossa cobertura, porque eu sei que o Senhor é com o altar, o Senhor sempre provou que é com a nossa vida, o Senhor sempre provou que é comigo, que é com a pastora, o Senhor sempre provou que o Senhor agrada do trabalho que é feito, e que nós, Pai,
possamos continuar a lhe agradar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor seja exaltado pela tua vida. Aleluias.